E aí, felas, finalmente o governo irlandês regularizou aos empreendedores da área de gastronomia a contratar profissionais internacionais. O que eu quero dizer com isso? Você não precisa ser europeu para ter um contrato de trabalho que te permita residir na Irlanda com todos os direitos do europeu, ou maioria dos direitos, né, pelo menos do europeu e do irlandês, né? Eu digo isso assim, isso é uma notícia muito boa porque isso vem alimentar o sonho de muitas pessoas, né, que têm essa vontade de conseguir se realizar profissionalmente na sua área em um país de primeiro mundo, tá? Isso é ótimo. Para quem não sabe, até então essa área de cozinha não era permitido, tá? Ter um profissional ter um contrato de trabalho para residir no país. As áreas mais comuns até então eram áreas mais carentes, e as mais citadas de todas são primeiro, engenharia, segundo, enfermagem ou área de saúde, e terceiro, área de TI, né, tecnologia, desenvolvedores. Não nessa mesma ordem, mas essas três áreas são as mais citadas. Existem outras, mas são as mais carentes de profissionais internacionais. Eu conheço brasileiros que estão residindo aqui no país sem passaporte europeu, mas porque tem um contrato de trabalho, porque trabalha como desenvolvedor de alguma empresa, ou no Google, ou no Facebook, ou na HP, ou qualquer outra empresa de comunicação, TI, qualquer tipo de tecnologia. Tenho também pessoas que são amigos, né, que moram com pessoas que trabalham na área de saúde, e é uma área bastante requisitada também para brasileiro. O que esses profissionais precisam para conseguir uma chance, um trabalho desses aqui na Irlanda? Bom, primeiro de tudo, você tem que ser muito bom naquilo que você faz, tá? Não adianta você só ser formado ou graduado naquilo, recém-formado, você já tem que ter uma certa experiência, tá? Não digo que pessoas sem experiência não tenham oportunidade, mas obviamente que as suas chances vão aumentar. Algumas áreas exigem que você faça aqui uma complementação curricular, ou seja, você faça curso de pelo menos mais um ano aqui na Irlanda, na sua área, para você conseguir nesse meio tempo fazer um estágio e depois conseguir um contrato, tá? E óbvio, né, o mais importante de todos, que é indispensável, é o inglês fluente. Então, se você tem interesse em aplicar para essas vagas, essas são as duas requisições. Poxa, Cauê, então quer dizer que agora é só chegar em qualquer restaurante e conseguir um contrato de trabalho? Mais ou menos, tá? Vamos por partes. Primeiro, a maioria dos nossos clientes, tá? Não são todos, mas a maioria conseguem o primeiro trabalho numa cozinha, tá? Vou dar o meu caso, o meu exemplo. O meu primeiro trabalho quando eu era estudante intercambista foi numa cozinha, como kitchen porter. Quem não sabe, kitchen porter é a pessoa que faz toda a limpeza do restaurante. Lava a louça, faz a limpeza, limpa os fornos, isso, aquilo, e ainda ajuda os chefs, tá? Eu trabalhei durante 8 ou 9 meses como kitchen porter e depois eu fui promovido para auxiliar de cozinha, e de auxiliar de cozinha, que é o cara que ajuda os chefs, que lava as verduras, corta legumes, faz a preparação toda dos ingredientes para os chefes cozinharem no dia a dia, e depois eu fui passando para o chefe, tá? Chefe de cozinha, mesmo eu não tendo nenhuma formação profissional. Então é sim uma área carente, tá? Normalmente, se você anda pelas ruas, você vai ver que a maioria dos restaurantes precisam sim de alguém na cozinha, né? Normalmente, quando você anda na rua, a maioria dos anúncios de emprego que você encontra, principalmente em regiões turísticas, né, são pessoas para trabalhar na cozinha, tá? E isso é bacana para a gente brasileiro, né? Nós somos trabalhadores, mesmo que a gente não tenha experiência naquilo, a gente consegue se virar bem, a gente se desenvolve bem, e obviamente que se você tiver um desempenho bacana dentro da função que você está fazendo, você vai ter chances, assim como eu tive também, para evoluindo e aumentando e melhorando o seu cargo até chegar como chefe. Agora, eu quero deixar aqui uma ressalva alertando coisas que podem acontecer, que eu acho que vale a pena a gente pensar duas vezes antes de ter qualquer tipo de expectativa. Eu imagino que muitas agências de intercâmbio vão usar esse tipo de informação como poder de barganha para poder vender para o cliente. Não, vai para a Irlanda que agora, se você vai como estudante, você entra numa cozinha, você consegue um contrato de trabalho e você pode morar na Irlanda para sempre. Eu vou contar aqui pelo menos a experiência de um casal
de clientes aqui da Enjoy, que eu conversei faz pouquíssimos dias, acho que faz 3 dias que eu conversei com eles. Inclusive a Maíra ajudou a gente com o Raoni, queria mandar um beijão para os dois. Eles têm um perfil no Instagram que vale muito a pena seguir, o trabalho que eles estão aplicando lá numa feira em Galway. E o Rodrigo, conversei bastante com o Rodrigo, que é um excelente profissional na área de gastronomia. O Rodrigo, ele é formado em gastronomia, não sei se ele é só formado ou se ele também tem alguma especialização, mas eu sei que ele já trabalhou em lugares de expressão no Brasil, né, em diferentes partes do Brasil, e também teve o seu próprio restaurante, tá? O que chama muito a atenção de um dono de restaurante, porque ele vai ter ali um cara que é experiente, um cara que é graduado, sabe o que está fazendo e é um cara que sabe administrar uma cozinha, porque ele já teve seu próprio restaurante. Então o Rodrigo começou a aplicar para vários hotéis e restaurantes assim de grande expressão aqui na Irlanda, em várias cidades, tá? Cork, Dublin, Galway. E muitos desses lugares que ele aplicou chamaram ele para a entrevista. Só que o Rodrigo é o seguinte, ele não tem a cidadania europeia, ele está com o visto de estudante, o Stamp 2. E quando eles olhavam o currículo do Rodrigo, eles ficavam impressionados. E aí quando eles perguntavam qual que era a situação regular de residência dele na Irlanda, ele falou que estava residindo como estudante de idioma e que ele tinha um visto já para expirar, que ele teria que renovar o visto. Quando essas pessoas viam isso, eles falavam que não dava para contratar, né? Aí o Rodrigo entrava, não, mas agora tem um recurso que é assim, assim, assado, eu posso aplicar, vocês podem me dar um contrato de trabalho, eu posso ficar aqui. Existe uma taxa, né, que o empreendedor teria que pagar. Muitas das vezes o próprio candidato para a vaga se oferece a pagar essa taxa, né, para ter essa chance de conseguir esse contrato de trabalho, mas todos os lugares que ele teve entrevista não aceitaram fazer o contrato. Agora, o porquê que pode ter acontecido isso? Eu tenho uma opinião, o que eu posso imaginar, inclusive, que o Rodrigo falou para mim, é que por ser algo novo, o irlandês ele fica um pouco ressabiado, um pé atrás, sei lá como vocês entendem essas expressões, mas o empreendedor, o que acontece? Ele prefere não ter todo o trabalho, toda a burocracia de correr atrás de documentação, aplicar, ver se está tudo ok. É um processo que pode demorar até 8 semanas para ser aprovado pelo governo. Então, o empreendedor muitas vezes pode preferir esperar aparecer um europeu que o cara contrata e no dia seguinte ele está trabalhando, ou no mesmo dia. Então, onde eu quero chegar com essas informações? Não estou aqui dizendo para vocês que vocês não devem vir esperançosos que vocês consigam chegar aqui como estudante e, quem sabe, algum dia, principalmente a galera que trabalha na área de gastronomia, que tem essa formação, conseguir um contrato de trabalho. Isso pode acontecer sim, tá? O Rodrigo, ele deu um prazo para ele. Quando ele chegou na Irlanda, o inglês dele não era o suficiente para passar por uma entrevista. Ele aguardou aí alguns meses até ele conseguir desenvolver alguma conversa. E aí sim, todas as pessoas falaram, olha, não, o problema não é o seu inglês, o problema é que acho que o meu gerente não vai fazer todo esse trâmite para poder te contratar, para você ter o work permit, tá? Eu precisava que você tivesse pelo menos o Stamp 4, que seria cônjuge de europeu, ou enfim, já residisse aqui na Irlanda. Então, ele infelizmente não conseguiu. E inclusive ele conseguiu ser contratado em Portugal, num hotel muito bacana em Portugal, onde a entrevista teve que ser em inglês, porque o gerente da cozinha, ele falou que a maioria dos gerentes de cozinha que era de Portugal, de hotéis assim grandes, não eram portugueses, não falavam muito bem o português, e aí tinha que fazer entrevista em inglês. Então, o inglês era muito importante para ele. Então, essas coisas nós temos que ponderar. É importante sim chegar aqui, ter um bom inglês para você passar, pelo menos aí um intermediário para um upper intermediate, tá? Para você conseguir passar por uma entrevista. Onde eu acho que seria o caminho mais fácil? Acredito eu que na época, quando eu era um mero funcionário de um restaurante, trabalhando como chefe, já estava com quase 2 anos de casa, eu tenho 90% de certeza que assim, eu sou um cidadão descendente de europeus, ou seja, eu sou um cidadão europeu. Então eu não preciso de visto para morar na Irlanda. Agora, se eu não tivesse a minha cidadania, minha última renovação com o visto de estudante fosse acabar,
se eu chegasse para o meu gerente do restaurante com toda a intimidade que a gente já tivesse, explicasse para ele como funcionam os trâmites, eu acredito que a chance era de pelo menos 90% dele levar isso adiante. Tá? Porque é alguém da casa, alguém que já sabe como funciona todo o sistema, ou seja, era uma cabeça importante dentro do restaurante. Nesse caso, no caso do Rodrigo, da Maíra, os lugares onde eles fizeram a entrevista era muito mais fácil a pessoa dar a chance para um cidadão europeu chegar no dia seguinte, fazer entrevista, mesmo que tivesse uma qualificação menor e contratar essa pessoa. Mas sim, eu acho que vale a pena sim ter alguma esperança, vir se matricular numa boa escola, e de sempre, né? Aprender a falar um bom inglês, ter essa desenvoltura para você participar de uma entrevista ou mesmo começar de baixo, né? Como eu fiz, lavando prato, depois subindo para auxiliar de cozinha, depois para chefe, e aí quem sabe antes de terminar o visto você tentar, junto com a equipe do seu restaurante, um contrato de trabalho, tá? Essas dicas que eu queria deixar aqui para vocês hoje, espero que esse vídeo tenha ajudado. Vocês ajudariam bastante a gente se vocês deixarem um like, que o YouTube vai ajudar a divulgar esse vídeo para outras pessoas e ajuda o nosso canal a crescer. Sinta-se à vontade de se inscrever e eu vou ficando por aqui. Enjoy life, live the dreams, cheers!